Dize-nos só o suficiente, Senhor. Que ninguém aqui saia sabendo mais do que o necessário. Dize-nos, Senhor, só o pedaço da história que nos convém conhecer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sou completamente apaixonado por minha sobrinha, Alice. Ela está naquela fase adolescente, que ainda tem os arroubos infantis, mas que já tem uma consciência adulta, ou pelo menos aspirações adultas. E é curioso porque o que mais de infantil o adolescente tem é uma coisa que, apesar de ser completamente apaixonado por ela, não posso negar que nela sobra, né? Que é a insatisfação, a constante demanda. A criança demanda o tempo inteiro. Por isso, para homenagear aqui a já saudosa Marília Mendonça, quando você viu um pai de família, ele tem motivos para estar desse jeito, se ele tiver filhos pequenos. Não julgue, não olhe feio para ela. A mãe tem motivos para estar desse jeito. Por isso que a mãe está sempre cansada, porque a criança demanda demais, ela reclama demais, ela é insatisfeita demais, ela quer sempre demais, ela está sempre preocupada com o que não tem. É sempre... Eu estou falando de minha sobrinha porque recentemente ela viveu uma experiência incrível. Ela sempre quis ter um cachorrinho, né? Desde criança ela queria ter um cachorro e aí pedia a mãe, mas ela não tinha coragem de carregar o cachorro. E aí, quando ela começou a ganhar coragem, ela começou a pedir a mãe disse, de jeito nenhum, minha irmã nunca suportou cachorro assim. Eu tive um cachorro quando era pequeno, era a angústia da vida dela. O cachorro até acompanhava ela quando ela ia no ponto de ônibus. E o cachorro sabia que tinha que ir a uns 5 metros de distância por segurança. Minha irmã sempre deixou o cachorro. Nunca teve nenhum problema contra cachorro, mas ela nunca quis criar, nunca quis por perto, porque mordia o sapato dela, porque deixava pelo na roupa dela. São motivos justos. Eu não cuidava direito. Então ela teve lá seus motivos para não querer saber conta com cachorro. Mas minha sobrinha queria um cachorro. Aí pediu muito, a minha irmã pediu, insistiu. Parecia um eterno gotejar na cabeça. Mas minha irmã manteve-se firme. Aí minha sobrinha fez o que o crente faz quando o mundo lhe fecha as portas. Bate na porta de Deus. Um dia minha irmã chega numa sexta-feira, num sábado, na sexta-feira e comenta com o marido, do nada. Amor, não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo meu coração amolecer por causa desse bendito desse cachorro. Eu estou sentindo, sabe, uma sensação de que vou acabar dando esse cachorro para ela. Eu estou com essa vontade. Vamos fazer essa gracinha, vamos fazer esse esforço, vamos fazer esse sacrifício. Porque também não é qualquer cachorro, não. É aquele cachorro caro, que tem que comprar e tal, pagar caro. Vamos fazer esse sacrifício. Meu cunhado olhou assim, eu não acredito no que você está falando. Minha irmã me ligou, eu dei risada. Não é possível que você esteja falando isso. Ela, rapaz, meu coração está movendo para isso, eu não sei porquê. Acho que é para agradar minha filha, a gente faz tudo que o filho quer, né? Deve ser a insistência, ela venceu. Está se comportando direitinho, eu vou dar o cachorro, paciência. Aí decidiu que ia dar o cachorro no sábado. Aí no sábado ela encontrou com a professora de adolescentes da igreja. A professora veio falar com ela, Sara, minha irmãzinha, que coisa engraçada, viu sua filha? Ah, por quê? Porque quinta-feira a gente esteve lá no nosso culto de adolescentes, e aí eu parei com ela e disse, falei com todo mundo, ó, Deus ouve até as nossas preocupações menores, assim, até aquilo que é desejo, capricho nosso, Deus ouve. Ele é pai, ele se preocupa com a gente. Então peçam a Deus agora, não pelas grandes questões da humanidade, mas peçam pelas questões de vocês. Peçam a Deus o que vocês querem. E aí sua filha virou para mim para dizer, ô pró, eu estou aqui chorando, porque eu pedi tanto a Deus que ele me deu um cachorro. Quando minha irmã ouviu aquilo, ela ficou com raiva quase que de Deus. Ela disse, rapaz, Deus, como é que você me apronta um negócio desse? Você atende um desejo desse. E deu o cachorro, né? Aí você imagina a festa. O vídeo de minha sobrinha recebendo o cachorro era uma coisa mais linda do mundo. Ela chorando quando o cachorro entrou, glorificando a Deus. E eu ouvi aquele vídeo e eu me emocionei. Aí eu fiquei ansioso de encontrar minha sobrinha com o cachorro, porque eu pensei, deve estar radiante. Deve estar um poço de satisfação. Deve estar aquela felicidade assim incontida de quem recebeu uma grande bênção da parte de Deus. Encontrei minha sobrinha na semana seguinte. Ela estava triste e desanimada. Eu, por quê, meu amor? Por que você está assim? Ela, acho que eu queria mesmo era um gato. Isso é a mais pura verdade. O cachorro não ficou muito tempo. O cachorro, inclusive, já foi para uma outra família, porque ela não ficou satisfeita com o cachorro. Ela agora quer ter um gato, mas no futuro. Ela está convicta de que o gato ela só vai ter quando for adulta. Acho que daqui para lá ela muda de ideia. Mas essa história reflete piamente o que é o ser humano.
Essa história diz muito sobre quem somos nós. Como é que a nossa mente infantil funciona e como é que funciona o processo de satisfação versus insatisfação no nosso coração. Eu acho que esse texto é um pouco sobre isso. É engraçado porque esse texto que a gente leu, na minha Bíblia está descrito como o sacrifício de Abraão. Mas na boa, o protagonista do texto é Isaac. Não sei se você já conhece essa história, é uma história bem famosa, bem dura, bem difícil de se ler. Abraão era um homem muito abençoado, muito rico, muito pleno. Mas não tinha um filho, ele era estéril, e a mulher dele era estéril, e ambos eram idosos. E apesar de ter muitas riquezas, ele era um homem triste, insatisfeito, porque ele não tinha um filho. Ele pede um filho a Deus, e Deus pergunta a ele: Abraão, eu estou te dando tanto, o que mais eu posso te dar? E Abraão: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Eu tenho tudo, só não tenho um filho. Aí o Senhor disse: então pronto, então é o filho que eu vou lhe dar. Vou lhe dar um filho e vou lhe dar mais do que isso. Eu vou lhe dar filhos numerosos, vou lhe dar nações. Em nome de Abraão riu, pensando: Senhor, desculpa, mas a mulher que eu tenho é estéril, idosa, não tem condição nenhuma do Senhor gerar um filho para mim. Eu não tenho condições de ter um filho. O Senhor insistiu que daria. A esposa de Abraão achou aquilo estranho. Abraão até tentou arranjar uma outra mulher para ver se fazia um filho, mas não era o filho que o Senhor queria dar. Fim das contas, o Senhor deu Isaac a Abraão, o filho da promessa. Isaac era o filho do milagre, era a obra, era a coisa que Abraão mais amava no mundo. Abraão, adulto que era, já tinha um pouquinho mais de maturidade e se satisfez com Isaac, se preencheu com Isaac. Até o dia em que, Gênesis 22, Deus chama Abraão e diz: sabe, Isaac, o filho a quem tu amas, pois oferece ele a mim em sacrifício. Suba o monte que eu vou lhe mostrar e ofereça Isaac a mim em sacrifício. Faça um culto em que você vai oferecer Isaac a mim em sacrifício. Um culto em que você vai chegar com aquilo que você mais ama e vai sair sem aquilo que você mais ama. Vai deixar aquilo que você mais ama nas minhas mãos. Que dureza. Mas Abraão estava acostumado a ouvir a voz de Deus e obedecer. Então ele fez isso. Ele sobe o monte com o menino. E esse texto que a gente leu está aqui, na subida. Esse texto que a gente leu, Abraão já tinha visto onde era o monte que Deus queria que ele fosse. Abraão já tinha se despedido da equipe que foi com ele até ali. Ali era só Abraão e o menino. E aí Abraão está subindo com aquele menino que ele ama, com aquele filho amado. Está subindo o monte. Bota nas costas do menino todos os instrumentos necessários e suficientes ao culto. Bota a lenha, a fogueira, tudo que ele precisava para o culto estava ali, para sacrificar o menino. Mas aquele menino já tinha ido a outros cultos. Aquele menino já tinha participado de outras cerimônias com Deus e já tinha, em cada uma dessas cerimônias com Deus, visto a festa que era preparar a lenha, preparar o fogo e preparar o cordeiro, a estrela da festa. Os cultos hebraicos eram assim, era um cordeiro sendo sacrificado como uma referência profética, cremos nós, os cristãos, uma referência profética ao Cristo que viria à cruz para se sacrificar pela humanidade. Mas desde o Éden, desde Abel, a gente tem um culto sendo feito a Deus com um cordeiro sendo sacrificado, com um animal sendo sacrificado, com uma festa, com aquela coisa toda. Isaac estava acostumado com isso, Isaac já sabia o que era o culto. E aí Isaac sobe para o culto com a lenha, com a fogueira. E em algum momento da caminhada, Isaac se dá conta de que alguma coisa estava faltando. Em algum momento da caminhada, Isaac é tomado por uma angústia que é familiar a todos os seres humanos. Em algum momento da caminhada, Isaac se deita no sofá, olha a chave do carro, olha para casa, olha para o bolso, vê que está com tudo o que ele precisa, aparentemente, para glorificar a Deus, mas ele sente que está faltando algo. Em algum momento da vida, Isaac pensa: falta algo na minha vida. Em algum momento da caminhada, Isaac olha para Abraão e diz: eu estou vendo que tem coisas aqui, mas eu estou vendo também que tem coisa que está faltando aqui. E agora ele não conseguia pensar em mais nada, a não ser no que estava faltando. Ele não conseguia olhar para mais nada, a não ser para o que não estava ali. O foco dele se torna a ausência. Isaac de repente para e pensa: meu pai, não tem cordeiro aqui, meu pai. Não tem culto possível onde não tem cordeiro. Meu pai, está faltando um cordeiro. E eu imagino o sentimento de Abraão naquele instante, porque Abraão estava dando talvez na cabeça dele os últimos passos com a pessoa que ele mais amava.
Ele tinha talvez mais 1 a 2 horas com o filho. Imagina ele querendo ensinar ao filho: meu filho, torça para a vitória, mesmo que as circunstâncias digam para você fazer o contrário. Meu filho, Chaves é melhor do que Friends. As lições que um homem deve ensinar para a sua posteridade, as coisas importantes sobre a existência humana que o homem tem que explicar para todo mundo. Meu filho, o árbitro sempre fica ao lado do Flamengo. Coisas que uma criança precisa saber. Ele provavelmente tinha todos esses pensamentos valiosos para tentar transmitir, e apenas 1h30, sei lá quanto tempo ele tinha. E eu imagino Abraão pensando em como aproveitar esses últimos instantes com o filho. Eu imagino Abraão pensando: qual é a coisa mais importante que eu tenho para dizer a esse menino agora? O que eu tenho para ensinar a esse menino agora? O menino estava cheio de dúvidas, o menino tinha a vontade dele de aprender, o menino queria saber o seguinte: eu quero saber onde é que está o que está faltando. Eu quero saber sobre o que não está aqui. Eu quero saber como é que vai ser, como é que eu vou dar conta dessa ausência, dessa falta. Eu quero saber como preencher essa minha insatisfação, eu quero saber como ocupar o vazio do meu interior, eu quero saber onde é que está o cordeiro, eu quero saber isso. Eu quero saber sobre o que não está aqui, eu quero saber sobre o que está faltando, eu quero saber sobre o que eu ainda não tenho. Como vencer na vida não tendo as coisas que eu acho que são necessárias. É disso que eu quero saber. E Abraão olha para a menina e diz: estou nem aí porque você quer saber. Eu vou lhe ensinar o que eu quero te ensinar. Eu vou lhe ensinar o que você precisa aprender. Eu vou lhe ensinar a coisa mais importante que alguém precisa saber. Eu vou lhe ensinar a lição mais valiosa que eu posso lhe transmitir. Abraão olha para aquele menino e diz: eu não sei onde é que está o cordeiro. Vamos falar a verdade aqui, eu não tenho resposta das suas perguntas. Eu também não sei como preencher o vazio interior. Eu também não sei onde arranjar as coisas que nos faltam. Eu também não vou te dizer o mapa da mina. Eu não vou lhe ensinar onde conseguir o que você está querendo. Eu também não vou lhe dizer que tudo o que você quer o cara lá de cima vai lhe dar. Eu não vou lhe mostrar um jeito de você realizar seus sonhos. Eu não vou fazer nada disso. Eu sei que você está procurando o que você não vê. Eu sei que você está procurando o que você deseja. Eu sei que você está procurando o que você ainda não tem. Mas eu vou lhe ensinar a coisa mais importante do mundo. Eu vou lhe ensinar que tudo o que você precisa está em Deus. A única coisa que Abraão tinha a dizer para Isaac naquele momento, naquele ápice da vida, aquela encruzilhada de onde ele não sabia se iria sair, naquele momento chave da existência, a fala de Abraão para Isaac não responde às perguntas de Isaac. Isaac queria saber onde é que estava o cordeiro. Ao invés de dizer onde é que estava aquilo pelo que ele andava procurando, onde é que estava o pote de ouro no final do arco-íris, onde é que estava a realização de todos os seus sonhos, onde é que estava o cordeiro para onde ele estava olhando, ao invés de responder isso, Abraão diz assim: ó, Deus é quem provê tudo de que ele precisa para a realização do seu propósito. E Abraão estava falando de um lugar de fala. Abraão sabia o que estava dizendo. Abraão era o cara que, como a gente já viu, andou errante por vários lugares. Participou de uma guerra em que 5 reis disputavam contra 4 e ele estava ali no meio sem saber onde é que ele foi parar. Ele caminhou durante muitos anos sem saber para onde estava indo. Mas em todos os passos, ele pôde contar com o Deus que provê todas as coisas para a realização do seu propósito. Abraão andava debaixo de um propósito, debaixo de um chamado. Abraão ouvia o que Deus queria que ele fizesse e fazia. E para a realização do que Deus queria, nunca faltou provisão. Porque Deus é quem provia todas as coisas para a realização do seu propósito. Deus nunca pediu empréstimo a Abraão. Deus nunca pediu a Abraão: me dê algumas coisas aqui para eu poder realizar minha obra. Não, Deus disse: eu dou conta de prover tudo de que o meu propósito precisa para ser realizado. Aquilo que eu quero fazer, eu mesmo faço, ainda que através de você, mas eu mesmo faço. Deus mostrou isso para Abraão em toda a vida. Quando Deus disse a Abraão: eu quero você para ser o pai de muitas nações, Abraão disse: mas eu não tenho filhos. E Deus disse: não se preocupe com o que você não tem. Eu sou o seu galardão, ou seja, eu sou o seu, você me tem, e isso te basta. Deus disse isso a Abraão, e Abraão caminhou debaixo dessa palavra e viu o filho chegar como parte da provisão de Deus e disse: caramba,
Esse Deus realmente provê tudo para a realização do seu propósito. Nunca falta recurso para a realização do que Deus está fazendo. Nunca falta equipamento para a obra que Deus está construindo. Deus nunca deixou de realizar algo porque não tinha equipamento suficiente, recurso suficiente. Todas as vezes que Deus se propôs a um empreendimento, Ele foi até o final. Por isso o apóstolo Paulo olha para si, olha para Deus e diz: eu me vejo como um homem imperfeito, mas eu tenho certeza de que eu não continuarei assim, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para concluí-la. Ele nunca deixa nada pela metade, ele tem recurso suficiente para terminar. Esse Deus encarnado em Cristo chegou a conversar com os amigos de um jeito assim, preocupado, e dizer: meu Deus, que tipo de homem começa uma obra sem ter certeza se pode terminá-la? Antes de você começar a fazer uma torre, você tem que sentar e fazer as contas para ver se tem recurso suficiente para terminá-la. Esse é o modo de agir de Deus. Deus não começa nada que Ele não saiba como concluir. Então, Abraão não podia dizer outra coisa para Isaac. A história que ele tinha, a experiência que ele tinha, a vivência dele foi: Deus é quem provê todas as coisas para a realização do seu propósito. Então, Isaac, a minha preocupação na vida não é tanto com aquilo que eu ainda não tenho. A minha preocupação na vida não é com as coisas que eu desejo ter. A minha preocupação na vida é uma só: é viver no propósito desse Deus. É estar alinhado com Ele. Uma vez Jesus estava conversando com os discípulos, em João capítulo 4, ele estava conversando na verdade com uma mulher que acabara de virar sua discípula. Aí depois os discípulos chegam, e ele fala um negócio interessante para todo mundo ali. Ele diz assim: a ótica de vocês é engraçada. Vocês levantam os olhos e olham para o campo e dizem assim: ainda falta tempo para a chegada da próxima estação. Eu, porém, vos digo, os campos já estão prontos. E o campo está sempre pronto. Na época de plantar ele está pronto para ser semeado. Na época de colher ele está pronto para ser colhido. A lógica humana é sempre do ainda falta. A lógica de Deus é sempre já está pronto. Deus está sempre pensando no que você já pode fazer com o que você já tem. E é a isso que Ele te convida. É a isso que Ele te convoca. Deus nunca te chama para fazer nada que você não esteja preparado para fazer. Você pode até achar que não está. Mas por que você está achando? Você está confuso quanto ao que é que Deus está pedindo de você. Quando Deus te manda realizar um propósito e você pensa: Senhor, mas eu não tenho capacidade de realizar isso. Então isso não é você que vai realizar, é Ele. Faça o que você pode. Tudo bem que você não pode fazer tudo o que você quer, mas queira fazer tudo o que você pode. É assim que Deus trabalha. Deus não exige de você nada que Ele não tenha te habilitado a realizar. Abraão viveu isso na pele. Jesus mostrou isso para os discípulos. E eu vivo isso todos os dias. Eu sempre gosto de contar como esse texto fala forte ao meu coração, porque esse texto é meu pai purinho para mim. Esse texto, eu sempre conto essa experiência, uma experiência simples que eu vivi, mas para mim foi determinante. Meu pai foi um homem cheio de defeitos. Cheio de defeitos. Para você saber um mínimo da história, meu pai era Bahia. Então, só contei o básico. Só contei o que pode ser contado aqui com crianças assistindo. Mas já é escandaloso, eu entendo. Em que pesem os seus muitos defeitos, meu pai me ensinou uma coisa que nada no mundo paga. Eu não troco essa coisa que eu aprendi com ele por dinheiro nenhum no mundo. Eu me lembro de uma vez em que eu estava fazendo o aditamento do fiéis. Uma das maiores provas a que o ser humano pode ser submetido na terra é fazer... Nesse dia não foi nem o aditamento, foi a contratação do fiéis mesmo. O tal do aditamento não simplificado. Quem viveu isso sofreu. No dia da contratação do fiéis, a gente precisava de um fiador que tivesse uma renda 2 ou 3 vezes maior do que o valor da mensalidade e não tivesse o nome sujo na praça. Meu amigo, achar isso em Vista Alegre era achar agulha no palheiro. Todo mundo que eu conhecia ou não ganhava mais do que 2 salários mínimos, ou estava com o nome sujo justamente porque pegou um empréstimo e não pagou para poder ganhar mais do que 2 salários mínimos. É mais ou menos assim. Então, a gente não tinha nenhuma referência, nenhum amigo, nenhum próximo, nenhum conhecido, nenhum parente a quem a gente pudesse pedir algo assim, para assinar um compromisso e que tivesse 2 vezes a renda necessária, 2 vezes o valor da mensalidade como renda.
E a gente começou a orar, a buscar do Senhor uma bênção. E meu pai estava ali em culto, né? Glória a Deus, cantando, andava no carro cantando, desafinado que só, cantando louvor. Estava ali no culto. E quando a gente chega na Caixa Econômica, no último dia do prazo para fazer a contratação do FIES, meu pai todo feliz e tranquilo na minha cabeça, porque apareceu um fiador, um grande amigo que se propôs a chegar lá e colocar o nome, empenhar o nome numa responsabilidade dessa. Aí está lá o fiador. E meu pai feliz, eu pensando, ele está feliz por causa do fiador. Quando a gente faz a pesquisa, o cara vê, não, seu nome está negativado. Aí o cara está mesmo, não tem nem como limpar. Aí eu me desesperei, eu olho para meu pai, está meu pai com a mesma felicidade. Meu pai, o louvor que o senhor está cantando está aqui, o motivo de glorificação a Deus deve estar aí no seu coração, mas cadê o fiador, cadê o cordeiro? Onde é que está o fiador, meu pai? Eu vou perder a chance de fazer a faculdade, eu vou cancelar a matrícula, eu não vou, a gente não tinha nenhuma possibilidade da gente pagar, a gente não tinha essa condição, não estava dentro do espectro. Eu falei, o senhor tem como pagar? De jeito nenhum. Eu tão pouco, eu era estagiário. E ele continuou com a mesma tranquilidade. E aí quando ele viu uma lágrima surgir no canto do meu olho, ele ficou chateado. Aí olhou para mim e disse, meu filho, a gente é crente, rapaz. Você vai chorar, se desesperar por uma situação besta dessa? Tanta coisa que o Senhor já fez. Meu pai, hoje é o último dia. São quase 16 horas, a caixa está fechando, não tem fiador. E ele disse, mas tem Deus e Deus proverá. Mas ele falava com uma tranquilidade, indignada com a minha incredulidade. E havia tanta verdade nos olhos dele que eu fiquei impressionado. Ele disse, ele é doido, então ele sabe alguma coisa que eu não sei. Ou ele é doido, ele tem uma experiência que eu ainda não tenho, que eu preciso ter, porque ele não está falando para me convencer. Eu sabia quando meu pai estava falando para me enrolar. Quando ele queria me enrolar, ele começava, olha meu filho, não há bem um consenso com relação ao modo correto de resolver isso aí não. Era fato. Nesse dia ele tinha consenso, ele não tinha dúvida. Meu filho, Deus proverá. A gente tem Deus. Vai ficar se chateando por isso, vai ficar chorando por isso, vai envergonhar o nome do Senhor por isso. Aquilo foi tão duro para mim, e a gente foi para casa e eu não tive coragem de continuar chorando, embora o desejo permanecesse. A gente foi no carro para casa, e aí deu 16 horas, a caixa fechou. O prazo final para fazer o FIES acabou. Eu disse, e aí, Deus não ia prover? Mas a tranquilidade dele não se abalou. De noite, assistindo o Jornal Nacional, eu vejo a notícia. O governo decide prorrogar o prazo para a contratação do FIES por mais 15 dias. No dia seguinte, um tio meu, que eu sempre que posso honro, o tio Eduardo, foi uma bênção na vida da gente naquela ocasião, se ofereceu e disse, não, eu vi que prorrogou o negócio do FIES aí e tal, você já tem, você já fez? Do nada. Aí não, a gente está precisando de um fiador. Ah, eu posso ser. Na verdade, minha tia foi quem ligou e tal, e meu tio se ofereceu para ser, foi o fiador da gente. Foi meu fiador especificamente. Eu vi aquilo e aquilo ficou como um testemunho para mim. Uma experiência que eu não esqueci jamais, e não vou esquecer jamais. Eu já compartilhei com outras pessoas, eu já vivenciei outras experiências em que eu fiz o papel de meu pai e fui repassando. Eu tenho certeza que essas pessoas que viveram essa experiência vão repassar para outras. Porque eu aprendi aquela lição que é a lição mais importante que alguém precisa aprender. Você já tem tudo de que você precisa. Se você tem o Deus que provê todas as coisas para a realização do seu propósito. É só isso. É só isso que eu queria lhe dizer hoje. A mensagem é simples assim, é direta assim. Mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esses dias a gente estava conversando com uns amigos sobre casamentos. A gente vive dias muito difíceis. A gente vive um tempo terrível na sociedade, um tempo de levante contra famílias, contra uma instituição que o Senhor estabeleceu. E aí um amigo estava contando uma coisa que eu achei muito pertinente. Ele estava falando assim, é engraçado como a grande mensagem que querem lhe empurrar a goela abaixo é aquilo que você não tem porque está no casamento é o que te falta para você ser feliz. O casamento te priva de prazeres sem os quais é impossível ser feliz. Estar no casamento é estar sem o cordeiro de Isaac. Estar no casamento é estar sem aquilo que te falta para você ser feliz. E aí esse meu amigo disse uma coisa tão simples, mas que é tão verdadeira. Ele estava dizendo isso para um casal que estava vivendo um momento de luta. Ele disse assim, meu amigo, tudo que o camarada precisa na vida para construir tudo o que ele quiser é de uma família. Eu me lembro de Chesterton, um grande pregador, que dizia, não há nada mais extraordinário do que um homem comum, sua esposa comum e seus filhos comuns, numa casa comum. É tudo de que você precisa.
ter uma família aos pés do Senhor, viver o propósito do Senhor, estar aos pés do Senhor, fazer aquilo que o Senhor te pediu para fazer. É tudo de que você precisa. Nada que não está aí realmente lhe falta. O Senhor sendo o seu pastor, nada de fato lhe falta. Tudo de que você precisa está em Deus. A gente vai cantar mais um louvor. A gente já está encerrando essa mensagem. E o que eu queria te convidar a pensar é nas coisas pelas quais você tem sofrido. Nas ausências pelas quais você tem sofrido. Nas vezes em que você pergunta a Deus: Deus, onde é que está isso pelo que eu tenho orado tanto tempo? Talvez hoje você tenha vindo a esse culto para cobrar dele essa resposta. A resposta que Isaac queria ouvir quando ele perguntou: mas onde está o cordeiro? Ah, manda eu glorificar, manda eu adorar, manda eu orar, manda eu louvar, mas e aquilo pelo que eu tenho pedido, por que eu não tenho recebido? E a gente vive às vezes em busca do que está faltando, como Bonovox. Still haven't found what I'm looking for. Tá vendo? É só Diogo que fala inglês. A gente vive ainda à procura daquilo que nos falta. Aquela convicção que a gente tem às vezes: eu ainda não achei aquilo que eu estou procurando. Uma ausência que corrói. E você tenta preencher de todas as formas. Aí você quer ter uma casa, aí compra a casa, mas não se sente satisfeito. Aí quer ter um carro, aí troca por um carro maior. E aí troca por um barco, e um avião, um helicóptero, e você não está satisfeito. Aí você pensa que porque sua mulher não era bonita o suficiente, você vai atrás de outra, 2, 3 homens, e você não está satisfeito. Ah, falta um mestrado, doutorado, pós-doc, o PhD, e não está satisfeito. Salomão disse que nunca se negou nada do que ele desejasse, mas chega ao fim da vida se sentindo vazio, insatisfeito. E quem sabe você veio a esse culto, quem sabe agora você esteja insatisfeito olhando para o que te falta, olhando para o que você não vê, querendo uma resposta de Deus: onde está o cordeiro pelo que eu tanto orei? Onde está aquilo que me falta? E a resposta de Deus para você hoje é: você tem tudo o que você precisa se você tem ao Deus que provê todas as coisas para a realização do seu propósito. Pare de olhar para o que te falta, comece a olhar para Deus. Comece a olhar para o propósito de Deus na sua vida. Sua preocupação não é com o que você tem ou deixa de ter. Sua preocupação é com o que Deus deseja que você faça. O que Deus pediu a você para fazer? Se você ainda não conhece, eu te apresento esse livro. Alguns chamam de Bíblia, mas hoje a gente vai chamá-lo de O que Deus pediu para você fazer. Está aqui. Se o Senhor já falou o seu coração, o que é que Ele quer de você, pare de esperar o que está faltando. Pare de pensar: mas eu não faço o que Deus pediu porque ainda falta aquilo. Quando eu tiver aquilo outro, eu vou fazer o que Deus pediu. Quando as condições melhorarem, eu vou começar a servir a Cristo. Quando? Você fica esperando a hora certa por achar que ela viria. A hora certa é agora. Se hoje escutares a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Deus está falando com você, está dizendo: vai, anda na minha presença e faz o que eu te mandar. Porque você já tem tudo o que você precisa, você tem o Deus da provisão. Abraão disse para Isaac: Isaac, onde está o cordeiro eu não sei, mas uma coisa eu sei que Deus proverá para si o cordeiro. Porque Deus nunca deixa faltar nada para a realização do seu propósito. Se Ele te chamou, Ele vai com você até o final. Se Ele disse faça, Ele te dá tudo o que você precisa para fazer. Se Ele disse anda, Ele põe o chão embaixo. Se Ele disse segue, Ele dá o mapa, Ele dá o guia. Ele é o caminho, Ele é a força para caminhar. Ele é tudo o que você precisa, Ele é a provisão. Você não precisa das coisas, você precisa do Deus a quem todas as coisas se sujeitam. É só disso que você precisa, do Deus que proverá. E é engraçado que a lição passa de pai para filho, porque os anos vão passar. Eu digo que esse texto não é sobre Abraão, esse texto é sobre Isaac, porque Abraão estava velho. Capítulo seguinte, Abraão perde a esposa, depois ele acha que morre. Mas Isaac vai continuar. A história continua. Isaac vai se casar com Rebeca, e Rebeca é estéril. E Rebeca é estéril, chora amargurada porque não tem filhos, e meio que cobra do marido: eu quero filhos, eu não sei o que eu faço. Isaac diz: eu sei. Não sou eu que preciso te dar filhos, eu conheço um Deus que proverá filhos para a consecução do seu propósito. Isaac foi aos pés do Senhor e disse: Senhor, cá estou eu novamente para viver a mesma experiência
de saber que Deus proverá tudo para a realização da sua vontade. Que é do Senhor o querer e o efetuar. Se o Senhor colocou no meu coração o desejo, ou o Senhor realiza, ou tira ele do meu coração. Eu sei onde buscar aquilo de que eu preciso. Eu sei onde está tudo de que eu preciso. Eu sei onde está a única coisa que realmente importa. O Deus que proverá. E Deus provê logo um casal de gêmeos, dois filhos gêmeos para Rebeca e Isaac. Porque ele é assim. E aqueles filhos dele vão aprender com ele, e a história vai passando de pai para filho. E assim como eu aprendi com meu pai, que aprendeu com a mãe dele, eu estou te ensinando o que você vai ensinar outras pessoas. Eu creio e oro para isso. Aliás, eu vou pedir que você ore comigo. A gente vai cantar um louvor, e durante esse louvor eu vou pedir que você ore pedindo ao Senhor o seguinte: Senhor, que eu pare de olhar para o que falta, eu comece a olhar para Ti, para eu aprender que o Senhor proverá todas as coisas. Ore isso ao Senhor. Você precisa aprender isso, porque tem gente a quem você deve ensinar isso.